Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o Ed Mota, certo? Ontem e anteontem, enfim, rolou aí essa polêmica que ele levantou em relação ao hip hop. Eu pensei duas vezes ali antes de fazer esse vídeo, porque, enfim, me parece ali talvez mais aí uma jogada de marketing, mas enfim, de qualquer maneira eu comecei a pensar ali e falei, bom, de repente tem alguma coisa bacana que a gente pode tirar disso aí, né? Então a questão é a seguinte, ele fala que ele disse que quem gosta do hip hop é burro. E aí o tema do vídeo é esse aí. Então o título é esse. Ed Mota diz que quem gosta de hip hop é burro. Gosto se discute ou não, né? Então vamos tentar pensar isso aí no vídeo de hoje, tá? E aí, enfim, falar um pouquinho sobre isso, sobre o que ele disse, sobre as repercussões e também depois tentar refletir essa questão aí da questão do gosto, né? E uma série de coisas ligadas a isso aqui que eu trouxe nos livros e também algumas anotações que eu fiz. Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? Conseguir furar esse bloqueio bizarro que eu sigo vivendo aqui. É só falar, eu também já estou aqui em conexão com a editora para publicar o meu primeiro romance aí, tá? Que na verdade é o segundo que eu termino, mas vai ser o primeiro que eu vou publicar, tá? Então, enfim, eu aviso a vocês aqui quando estiver pronto, tá? Para poder não vender igual esse aqui, beleza? Então, enfim, vamos lá. Sim, antes ainda de falar do Ed Mota, só dois recadinhos rápidos aqui. O primeiro, ontem foi aniversário do Che Guevara, tá? Então, 96 anos aí, né? O Che Guevara já faleceu, mas enfim, aniversário de nascimento, né, do Che Guevara. Então tá aqui essa dica desse livro muito legal aqui da expressão popular, que são discursos na ONU de figuras da esquerda aí, estão falando sobre soberania e autodeterminação. Che Guevara, Salvador Allende, Hugo Chávez e o Yasser Arafat, que é um cara da Palestina. Enfim, né, é importante entender também essa questão aí. Esse discurso aqui do Yasser Arafat ajuda pra caramba a entender também o que está rolando lá na Palestina agora, tá? Então, enfim, mas a dica aqui de hoje é por conta também aí do aniversário de nascimento do Che Guevara, que foi ontem, tá? Ele faria 96 anos se estivesse vivo. E também deixo aqui a referência que ontem a Lilia Schwartz, né, entrou na Academia Brasileira de Letras, está aqui então, né, esse livro eu acabei de comprar, talvez não tenha nem um mês, que eu comprei esse livro aqui, que é dela e da Heloísa Starling, tá? Brasil, uma biografia. Então, parabéns a Lilia Schwartz aí por ter entrado na ABL, na cadeira número 9, né? Enfim, tá? É a 11ª mulher da Academia Brasileira de Letras e uma historiadora. Eu, na verdade, não li nenhum livro dela ainda, esse aqui é o primeiro que está na lista aqui, mas eu acompanho lá as publicações dela no Instagram, várias coisas bacanas lá, sempre falando sobre os temas aí importantes da literatura, do comportamento, da política e tal. Então, vale a dica, inclusive, quem tem Instagram, vale a pena segui-la, porque tem muita coisa legal lá. Enfim, pessoal, então vamos lá. Questão aqui do Ed Mota, né? O Ed Mota disse que quem gosta de hip hop é burro, né? E aí tem um monte de coisa para pensar parece uma questão banal, né? Mas é aquela história que eu já falei aqui sobre o futebol, inclusive quando eu falei do livro do Wisnik. Na verdade, muita gente diz que o futebol é o ópio do povo, né? É uma coisa para alienar as massas e blá blá blá. E na verdade eu acho que hoje, né? Enfim, depois de ter pensado muito sobre isso, já ter falado inclusive muita bobagem sobre isso também, você vai estudando, vai refletindo, vai pensando, vai mudando a sua cabeça. E esse livro do Wisnik foi fantástico para me fazer entender isso. Quer dizer, não existe tema banal, existe olhar banal, né? Você pode lançar um olhar banal sobre a coisa e pode lançar um olhar bacana, um olhar ali com interesse de aprofundar, etc e tal, tá? E isso serve para música também. Então, você pode até ter, e certamente existem músicas mais complexas que outras, músicas mais, aspas, sofisticadas que outras, mas enfim, a música popular, e aí se enquadra o hip hop, se enquadra o rap, se enquadra qualquer ritmo, né? O funk tem uma complexidade ali que, se você lançar um olhar com interesse de aprofundar, você vai achar. E eu vou dar exemplos aqui disso hoje. Mas vamos lá, então, notícia rapidinho, tá? Do site Terra, tá?
Qualquer um que ouve hip hop é burro, dispara Ed Mota. E aí ele diz o seguinte aqui. Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o artista afirmou que pessoas inteligentes ouvem jazz e música clássica. Então eu acho que eu já até passei a minha resposta para isso aqui, né? Para mim, pessoas inteligentes olham para tudo de forma inteligente, inclusive para música popular e tudo mais. Isso não significa que você tem que gostar de tudo. Não, gosto é uma questão muito pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também, quer dizer. Então, eu, por exemplo, já vou dar um exemplo pessoal, né? Eu tenho uma relação com o rock de língua inglesa, que é uma relação que é basicamente aquilo ali para mim, a letra da música para mim é quase que igual aos instrumentos. Eu não me preocupo muito com o que o cara tá falando, não tô nem aí para algumas coisas você entende, né? Porque eu tenho ali um inglês básico, então eu consigo entender algumas coisas que eles estão falando, mas não me interesso tanto por isso, porque a minha relação com o rock é a porrada da guitarra, da bateria, etc e tal. Então isso aí é o que mais me interessa. Então eu não fico preocupado muito ali em estudar a música. Algumas letras eu até já parei para traduzir. Aquela música Minority do Green Day eu acho interessante, que já falei até sobre ela aqui em algum vídeo aqui do canal. Quer dizer, discute uma questão política ali curiosa, bem interessante, e outras aí que eu eventualmente já fiz, mas a maioria eu inclusive prefiro não traduzir, porque também tem essa, como eu sou escritor, como eu trabalho com a escrita, quando a letra me incomoda, eu às vezes me afasto da música. Então, rock de língua inglesa, música de língua inglesa de maneira geral, eu prefiro nem traduzir, porque de repente vou me decepcionar com a letra e não escuto mais a música, entendeu? Então, enfim. Então, é muito difícil, né? Essa questão de gosto é muito, sabe, muito pessoal. Mas, enfim, então ele fala que pessoas inteligentes só ouvem jazz e música clássica. Isso porque, para quem não tem o conhecimento profundo da coisa, isso aqui é muito fácil de entender o porquê. Porque a música clássica e o jazz são, do ponto de vista de quem estuda música, o ponto mais alto ali, mais sofisticado da música, junto com experiências como a Bossa Nova, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Brasil, né? É um ponto alto ali do ponto de vista de quem estuda música, porque aí existe esse ponto também, que eu vou tentar falar sobre isso um pouco no vídeo de hoje, e já falando, né? Quando você escuta uma frase dessa sem pensar nos detalhes, a tendência é você dizer, não, burro é ele que está falando isso aí, né? Pô, o cara gosta do que ele quiser, né? Agora, isso por um lado é tosco você dizer isso aqui, só que por outro é tão tosco quanto você cair numa generalização de, por exemplo, criticar quem estuda música. Eu vi inclusive aqui algumas pessoas usando a palavra elitista, né? E vamos pensar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Mas enfim, então vamos lá, aqui a reportagem diz o seguinte, né? O cantor Ed Mota se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez, enquanto fazia uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, afirmou que qualquer pessoa que gostasse de ouvir hip hop seria burro. Mota ainda acrescentou que para ele quem é inteligente ouve jazz e música clássica. E aí continua, né? Ele diz, aí uma frase dele aqui, eu não sou branco, eu sou preto, mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticada. É burro, qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um, sem exceção. O que alguém inteligente ouve? Jazz, música clássica, afirmou. A fala foi proferida nesta quarta-feira, dia 12. E aí, diz aqui ainda, né? Além de criticar o gênero musical, o cantor também disparou contra o humorista Rafinha Bastos, o chamando de bobalhão e imbecil, né? Outro dia, o Ed Mota falando, outro dia eu vi um trecho de uma entrevista desse Rafinha Bastos. Porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir. O cara é um imbecil, disse. Isso é uma frase idiota, né? Imbecil é essa frase, né? Mas enfim, e aí aqui tem a postagem, né, que ele colocou lá no X, né? E aí continua, nas redes sociais, artistas, militantes e apreciadores do hip hop se manifestaram contra a fala de Ed Mota, afirmando que ele estaria desprezando um ritmo musical rico e extremamente importante. O hip hop salva vidas, ele é um movimento que ressocializa vários jovens. Você tinha que ter vergonha, afirmou o rap Major RD, né? Já Tiago Alves de Souza, conhecido como MC Thiagson, é professor de música, ficou popular nas redes ao fazer vídeos desbancando mentiras
sobre as canções de origem periférica e criticou o posicionamento de Ed Mota. Para ele, para o MC, né, Thiagson, a fala do cantor é de cunho racista. Uma das características de tudo aquilo que é produzido pelo hip hop é a consciência racial. Antes de dizer que todos que ouvem são burros, ele diz: eu sou preto, mas essa palavra é indício de uma concepção racista no campo da música, que foi assimilada pelo artista, mesmo sendo preto. E aí o Vinícius Santana, filósofo, professor e pesquisador no campo de estudos raciais, por sua vez, disse que esse posicionamento diminui a cultura periférica e repercute ideais racistas. É lamentável ver um músico negro, sobrinho do Tim Maia, e um dos artistas que mais foram sampleados dos Racionais MCs, produzir um tipo de fala que inferioriza uma cultura negra que salvou e continua salvando tantas vidas como o hip hop. E aí eles falam aqui de outras polêmicas do Ed Mota, eu não vou aprofundar mais aqui não, porque isso aqui já basta para a gente pensar hoje aqui. Só 2 detalhes aqui, né? Os militantes e os apreciadores de hip hop se manifestaram contra ele, né? E aí disse que o hip hop salva vidas e que ressocializa vários jovens. Essa, para mim, não é exatamente a questão, certo? Porque, sabe, quando a gente pensa a música só como um mecanismo de ressocialização, a gente acaba ignorando uma série de coisas e acaba moralizando a discussão também, né? Porque a droga, por exemplo, foi a responsável por obras de arte brilhantes do rock, do jazz, enfim, do próprio funk, né? E o exemplo da Amy Winehouse, por exemplo, né? Enfim, é bem fácil de perceber isso. Muita gente, né? Eu mesmo já fiz esse comentário, mas enfim, muita gente fala, não, porque pô, a droga, a desgraça, porque a Amy Winehouse, por exemplo, né, podia estar viva até hoje. Podia estar viva até hoje, mas se a gente pensa a questão de maneira mais ampla, a gente também tem que ponderar, será que não foi a droga que produziu ou que ajudou, foi parte daquele, enfim, daquele cenário de vida dela que produziu essas músicas interessantes que a gente escuta hoje? É complicado, né? Então, se a gente moraliza demais a questão, a gente não entende esses detalhes sutis aí e que não cabem em olhar moralista, certo? Mas enfim, isso também não apaga o fato de que o hip hop ajuda de fato ali, não só a ressocializar, mas também a dar voz, né, a essa galera da periferia aí no mundo de hoje, tá? E aí também uma questão aqui ligada ao MC Thiagson, né, quando ele fala da questão do racismo. Por um lado, as culturas até hoje oprimidas, né, como por exemplo a cultura negra, precisam afirmar a sua identidade específica para poder se sentir melhores no mundo, né? Para se sentirem com a sua autoimagem, enfim, né? E aí passa por isso o estudo da cultura africana, o estudo da escravidão, posicionamento em relação a isso, etc. e tal. Porém, do meu humilde ponto de vista, que eu não sou negro, então eu não posso falar, né? Enfim, como uma pessoa negra. Mas do meu humilde ponto de vista, o próximo passo é você fazer uma articulação dessa cultura específica com o cosmopolitismo, com a discussão mais ampla, para você se apropriar disso, né? Ou seja, né, para você, enfim, fazer aquilo que o Mia Couto chama lá, da raiz e da asa, né? Quer dizer, se você fica só na raiz, invariavelmente acaba em ressentimento, ou então acaba meramente num especialismo, digamos, né? Quando o ideal é você ter fazer esse caminho, né, de reconstrução ali da autoimagem do ponto de vista histórico, para então você começar a acessar, inclusive, a missão, para você se apropriar desses saberes outros e acrescentar o próprio escopo da cultura negra. Porque é assim que funciona, é assim que as coisas caminham, né? Então, quer dizer, da mesma maneira que a gente se apropria da música negra, do jazz, enfim, de tudo que os negros já produziram de importante e tudo mais, o inverso também tem que ser verdadeiro, né? Quer dizer, a cultura negra, as pessoas negras, afrodescendentes, têm que reconstruir essa imagem e ao mesmo tempo se apropriar aos pouquinhos também da cultura branca para, inclusive, essas divisões de um ponto de vista mais amplo começarem a perder essa coisa meio separatista, né? Porque isso não é legal. Mas enfim, pessoal, então foram esses comentários aqui.
E aí, para as repercussões, eu vou falar apenas de uma aqui, que foi da Alessi Brandão, até para a gente poder discutir alguns detalhes aqui, tá? Vamos ver o tempo aqui. O jornal Nota publicou o seguinte, né? A diva do samba Alessi Brandão se manifesta contra a fala preconceituosa do cantor Ed Mota. E ela escreveu o seguinte aqui: quem ouve hip hop não é burro, quem ataca o hip hop é elitista. E aí ela tem razão. Agora, eu também acho interessante pensar num detalhe sutil aí dessa palavra elitismo. Mas vamos ler rapidinho aqui o que eles escrevem. A diva maior do nosso samba, Alessi Brandão, se manifestou contra a fala preconceituosa do cantor Ed Mota em relação ao hip hop. Durante uma live esta semana, Ed Mota disse que todo mundo que ouve hip hop é burro. Em outra fala, ele disse também que era um cara preto, mas com gosto refinado, citando jazz como uma de suas referências. Em suas redes, Alessi Brandão apresentou uma série de frases que buscam, aspas, restabelecer a verdade. Para Alessi Brandão, grande defensor da cultura negra, ouvir hip hop é resistência. E é isso aí, né? Agora, aí eu fiquei pensando sobre essa questão, né, da palavra elitismo, né? Porque um dos papéis da filosofia é pensar sobre o sentido das palavras. E aí a gente vai no dicionário e a gente vê o seguinte aqui, ó, a palavra elite. A palavra elite, eu já falei inclusive disso aqui, né? Para mim, quem tem dinheiro não é elite. Elite é quem tem boas ideias, é quem se posiciona de maneira mais ampla, etc e tal. Mas aí a palavra explica um pouco isso aí. Grupo de pessoas, então o que é elite? Dois sentidos. O primeiro, grupo de pessoas influentes numa sociedade por estarem em posição de poder. Para mim não é elite, para mim isso é poderoso. Beleza, tem poder, é poderoso, é ricão e tal, mas não é elite, não necessariamente. Por quê? Porque pode falar um monte de bosta, né? Isso não quer dizer muita coisa. Ou, segundo sentido, por serem altamente competentes em determinada área. E aí é que entra a questão, porque do ponto de vista do gosto, é inegável que não existe isso. Não existe gosto competente e gosto incompetente. Gosto é gosto. Gosto não se discute. Gosto pessoal não se discute. O gosto se discute se a pessoa quiser discutir. Porque se a pessoa não quiser discutir, você está atacando a vontade dela, está atacando o gosto dela. E isso muitas vezes incomoda, porque o gosto ele também não tem uma conexão meramente com uma escolha. Às vezes tem conexão com um afeto ali. E entrar nessa seara é muito complicado, porque você pode, enfim, criar um problema sério ali, né? Então, enfim, o gosto se discute se a pessoa quiser discutir, né? E aí a palavra elitismo, porque elitista, né? Elitismo tem o seguinte sentido: crença na superioridade das elites. Se você pensa que a elite é que existe um gosto superior a outro gosto, e que aí, portanto, esse gosto superior é um gosto de elite, isso é uma ingenuidade, para dizer o mínimo, né? Se você acompanha o debate, enfim, né? Vamos falar o debate aqui de elite, né? da filosofia, etc. e tal, do pensamento, você vai ver que essa discussão já está ultrapassada, né? No gosto, não existe gosto de elite. Gosto é gosto, né? Gosto é igual, né? Cada um tem o seu, certo? Enfim, agora, em relação à questão da competência, aí a coisa muda de figura, né? Porque você olha, tem diferença de um Pereba para o Zico, para o Romário, para o Pelé, tem diferença, né? Competência ali tem uma questão de competência diferente, né? Assim como tem escritores muito fracos e tem o Machado de Assis, enfim, né? A Clarice Lispector. Então, tudo isso, essa questão da competência, é óbvio que essa questão da competência está ligada também aos parâmetros e a uma escolha específica de parâmetros, mas se a gente começa a ignorar isso, a gente acaba também caindo numa espécie de vala comum do simplismo e, então não tem nada melhor do que, né? Eu, particularmente, a minha opinião é que tem, sim, diferenças existe uma elite e existe enfim, né, uma produção mais rasa. E tudo bem, eu já falei aqui também que, em relação à literatura, por exemplo, a internet, eu acho a internet sensacional, porque qualquer pessoa pode publicar, dos mais brilhantes, que às vezes não tem acesso ali às editoras e tal, aos mais furrecas que estão ali só brincando, se divertindo e não estão nem aí para isso. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, mas
Se você coloca o seu critério em jogo, você vai tentar ponderar ali, né? Então, assim, por um lado a fala do Ed Mota é tosca, né? Porque ele está atacando o gosto, né? Mas você meramente ficar nessa parada de dizer, ó, isso é elitista e não pode ser elitista. Depende do sentido da palavra elite, né? Porque se for uma elite da competência, eu acho que pode. E aí isso, inclusive, tem conexão, por exemplo, com a entrada da Lilia Schwartz na Academia Brasileira de Letras, que eu lembrei, né, quando eu estava pensando aqui o vídeo, eu lembrei do filme O Cidadão Ilustre, que o cara faz um escritor argentino, ele ganha o Nobel, e aí ele vai lá, enfim, para receber o Nobel no início, e ele faz um discurso meio que ironizando o Nobel. Como quem diz, né? Pô, isso aqui é uma coisa meio bizarra, porque me coloca num local aqui que não tem mais questionamento, eu virei quase que um deus aqui, isso é meio bizarro. Então, por um lado, se você é um escritor, né, de elite, você é um grande escritor, você tem a percepção da necessidade de estudar pra caramba o que você está fazendo todo dia e produzir, melhorar, ler os melhores, dialogar com eles, etc e tal. Mas se você ganha um prêmio desse, você tem que baixar a bola e, ó, ter cuidado com isso, porque é mais ou menos o que deve ser você entrar para uma Academia Brasileira de Letras, que você chega ali, você vira um imortal, né? E aí, se subir no sapato alto, daqui a pouco tu para de estudar, para de ler, para de produzir bem, e enfim, né? E se você tem realmente ali vontade de ser bom naquela área e de contribuir, etc e tal, você não pode cair nessa. Então, quer dizer, isso para se ver como é que não é uma questão tão simples, né? Bom, enfim, e aí, pessoal, eu vou deixar umas dicas aqui para vocês, tá? Em relação a essa questão aí. Em relação à música, esse livro do José Miguel Wisnik, O Som e o Sentido, que é um livro sensacional sobre a história da música, tá? E que ajuda a entender o pano de fundo de elite, no sentido da competência, da fala do Ed Mota, tá? Esse é o primeiro ponto aí. O livro do Caetano Veloso, também, que também ajuda a entender isso aí, né? E, ao mesmo tempo, ajuda a entender o papel da música popular e o papel dessas mesclas entre o sofisticado e o popular, tá? Que o Caetano é um defensor disso, é um produtor disso na carreira dele toda, tá? Inclusive, em relação a isso aí, eu até anotei uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Porque, então, o livro do Caetano também ajuda a entender essa fala do Ed Mota no sentido de perceber a importância de você estar escutando, no caso da música, né, todos os gêneros e os tipos, e ao mesmo tempo tentando mesclar com o sofisticado, que é mais ou menos essa fala que eu disse aqui, né, de você não cair só no raso e nem ficar só naquela coisa meio hermética de não dialogar com o popular. Agora, obviamente que cá entre nós, né, o Caetano ele faz essa inclusão do popular, mas ali tem um pouco de inclusão, tem um pouco de ironia, tem um pouco de condescendência e também tem um pouco de revisão complexa, digamos, né? O que eu quero dizer com isso? Ele dialoga com o popular, mas não para ficar repetindo o raso, mas para tentar criar diálogos ali mais amplos. Isso também ajuda a entender o pano de fundo da fala do Ed Mota, tá? Deixa eu ver aqui o tempo. Então, é um pouco isso aí. E também eu lembrei aqui de um vídeo que um camarada meu colocou aqui, o Patrick, ele colocou lá, e aí tinha uma música horrorosa se tocando, e aí a frase era a seguinte: músicas para morrer antes de escutar, né? Então tem um pouco isso aí, né? Tem aquelas músicas que a gente ouve e fala, putz, isso aí é melhor morrer antes de escutar do que escutar antes de morrer, né? Também tem um pouco isso aí, que é a questão do gosto, né? A questão do gosto é isso aí. Não dá para gostar de tudo, não tem como, né? Enfim, e bom, então ainda em relação a essa questão da música, esse livro do Cioran, o livro das ilusões, que também ajuda a entender aí a importância da música clássica, porque ele elogia pra caramba a música clássica aqui, e ele escreveu esse livro antes dos 30 anos, que é uma coisa sensacional, incrível, né? Esse livro aqui do Nietzsche, e o Nietzsche, né, descendo o sarrafo aqui no Wagner, o caso Wagner, que é um livro muito interessante também, porque o Nietzsche mudou de ideia ali, porque o Wagner estava apresentando algumas inovações que incomodavam ao ouvido, digamos, classicista do Nietzsche, né?
Então tá aqui, tá? Essa dica aí. E em relação ao hip hop especificamente, que é esse tema aí da fala do Ed Mota, esse livraço aqui chamado Lendo Músicas, tá? 10 ensaios sobre 10 canções, especialmente 3 aqui dessas canções que são dos textos, né, que são conectados aqui com essa discussão. O texto chamado Cinema Canção, do Francisco Bosco, na página 41, que ele fala inclusive sobre o hip hop e fala sobre o Marcelo D2, e aqui tem uma reflexão muito interessante sobre o hip hop, as conexões do hip hop e do próprio rap também, né, com a linguagem falada. Tem comentários do Chico Buarque aqui muito interessante, e a reflexão que ele faz aqui é muito interessante e ajuda pra caramba a entender a complexidade do hip hop, que talvez o Ed Mota não tenha compreendido. Sugiro que o Ed Mota leia esse texto aqui do Francisco Bosco, vale a pena. E mais 2 textos aqui, Cidade de Deus, do Hermano Viana, né, na página 91, e o Diário de um Detento, uma interpretação do Walter Garcia, na página 179, tá? Então tá aí mais uma vez a dica aí para quem quiser. E aí, pessoal, em relação à questão do gosto, tá, especificamente, deixa eu ver aqui, né, se falta falar alguma coisa aqui sobre o Ed Mota. Deixa eu ver aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Não, é isso aí. Sim, uma coisa também, né, que eu li ali, uma coisa rápida aqui que me interessa muito, que eu acho muito interessante no hip hop dos Estados Unidos, que eu fui traduzir uma letra uma vez, é tão ruim que eu falei, não quero traduzir mais nada, quero só escutar isso aí, que o som me agrada profundamente. Pô, eu não quero mais traduzir isso aí não. Mas enfim, tem uma coisa que me agrada muito no hip hop dos Estados Unidos, que é uma certa apropriação que eles nitidamente fazem ali de certas sonoplastias do cinema. E aí fica uma coisa muito interessante, porque, enfim, é uma mescla de linguagens ali, né? Mas enfim, então em relação à questão do gosto, tem esse livro aqui do Victor Hugo, que é um trabalho do romantismo, do grotesco e do sublime, que é uma discussão, e o Victor Hugo, na verdade, estava defendendo ali uma visão muito mais inclusiva, né, do que a do próprio Ed Mota, né? Então vale a pena ler isso aqui também, que é bem legal, tá? E essas noções de grotesco e sublime são noções de quem está ali pensando gosto a partir de uma perspectiva de competência, enfim, e até, enfim, de distinções ali que a gente pode questionar. Esse livro aqui do Benedito Nunes, Introdução à Filosofia da Arte, que também tem uma discussão aqui, e aí tem a questão da crítica do juízo do Kant, e aquela coisa do gosto, né, como, enfim, é o belo sem conceito e tudo mais. Então vale a pena também, quem quiser acessar isso aí, tá? Porque é legal se apropriar dessa discussão, né, mais sofisticada, para poder pensar a coisa de maneira mais ampla, tá? E esse livro aqui do Jean Lacoste também, que é A Filosofia da Arte, tá? Que também tem anotações aqui dele sobre isso aí, e que ajudam também a entender essa questão. Obviamente que tem, enfim, milhares de livros sobre isso. Eu estou citando 2 que eu tenho aqui, mas enfim, tá? São só essas dicas aí. Esse livro do Marcos Banho também é legal, né? O Preconceito Linguístico, porque de certa forma tem um pouco disso aí também, né? Ainda que também tenha a ambivalência da questão, que eu já discuti isso aqui em outro vídeo, né? Que, enfim, preconceito linguístico é ruim, mas se a gente também não discute as diferenças de complexidade, né, não se discute nada, não se muda nada, né? Então tem que pensar isso aí também, tá? E ao mesmo tempo não se valoriza a competência, que é legal. Uma coisa é você, enfim, ficar chamando as pessoas de burro porque a pessoa gosta de uma música que tu não gosta. Eu acho isso tosco. Mas, ao mesmo tempo, isso também não apaga a importância e a interessância de você, enfim, fazer ali distinções de complexidade quando você começa a estudar. Porque, por que não, né? Enfim, e aí para finalizar, eu deixo também essa dica aqui, né, do Alain Badiou, Pequeno Manual de Inestética, que tem um texto aqui chamado A Dança como Metáfora do Pensamento, e que eu acho que também ajuda, não vai dar tempo de aprofundar isso aqui, mas que ajuda a entender aí o quanto que é legal você ficar nesse entremeio e beber um pouquinho do popular e do erudito e dos dois, enfim, né? E às vezes também de nenhum, né? Você só curtir ali o momento e cantar o inglês sem saber o que o cara tá falando, dane-se, né? Entendeu? Mas não ficar só nisso, porque se fica só nisso, você emburrece, né? Isso aí é inegável, tá?
Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala então no próximo vídeo. Foi isso, né? Comentando aqui essa fala do Ed Mota e as repercussões aí, dicas literárias. A gente se fala no próximo vídeo do canal aí, beleza? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.